Torcedores do Penharol provocam quebra-quebra no Rio de Janeiro no dia de enfrentar o Botafogo pela Libertadores. Número de estelionatos bateu recorde no Rio de Janeiro, com um caso a cada 3 minutos e meio. Parlamentares insistem em não revelar destino de emendas e, por isso, não chegam a acordo com ministros do STF. Mercado de trabalho muda, com pessoas procurando maiores salários e as empresas tentando evitar a demissão dos mais competentes. BRICS convida 13 países a fazerem parte do grupo e, no discurso por videoconferência, presidente Lula volta a pedir atenção aos problemas do clima. Compositor e membro da Academia Brasileira de Letras, Antônio Cícero, foi à Suíça para morrer por eutanásia. Estudo mostrou que as pessoas que receberam vitamina D quando crianças terão menos chance de desenvolver artrite e diabetes. E LeBron James marcou um ponto especial ao ser o primeiro jogador da história do basquete dos Estados Unidos a atuar com o filho na mesma partida. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Quebra-quebra entre torcidas do Penharol e do Botafogo antes de jogo no Rio de Janeiro. Mais de 200 torcedores do Penharol foram detidos após a confusão e um ônibus foi incendiado durante o confronto entre as torcidas. Faltando poucas horas para o duelo entre Botafogo e Penharol pela semifinal da Libertadores, torcedores do clube uruguaio se envolveram em um violento confronto e promoveram o caos na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, nesta quarta-feira. O tumulto se iniciou por volta do meio-dia. Nas imagens do conflito, é possível ver torcedores usando paus e pedras para atacar policiais militares e banhistas. Um quiosque na orla também foi saqueado e um ônibus foi incendiado. Um entregador teve sua moto incendiada durante confusão dos torcedores do Penharol. Ele contou que ainda estava apagando o veículo. Eu cheguei perto para tirar minha moto, botaram fogo. Eu estava aqui do lado. Eu não consegui tirar a minha moto porque tinha a moto do menor do lado. E a moto você usa para o trabalho? Como é que você trabalha com o quê? Trabalho em farmácia e rodinha e fui. E agora prejuízo calculável. Essa moto você ainda estava pagando? Eu ainda estou pagando. Estou pagando a moto. Não sei nem o que eu vou fazer, tá sem nem seguro. Mas o seguro não me deu certeza de nada até agora. Outro que teve o carro vandalizado foi o professor de surf Marcelo Barbosa, que teve os vidros de seu carro quebrado e não tem seguro. Em seguida, eles já estavam tentando incendiar esse carrinho meu. Só que a rapaziada interviu na hora, entendeu? Jogaram água e tal, mas ainda chegaram a jogar fogo lá dentro. Aí saíram quebrando tudo, quebraram os vidros todos, entendeu? Por sorte, dei sorte, cara. Dei sorte, graças a Deus. Esse carrinho já tem muitos anos, carrinho abençoado, cara. Não aconteceu pior, ainda bem, graças a Deus. É isso aí que aconteceu. 250 torcedores do Penharol foram presos por conta da confusão generalizada que teve registros de furto, incêndios e confronto direto com a polícia militar. Até o momento, 2 uruguaios foram presos em flagrante, um pelo furto do celular na padaria e outro por porte de arma de fogo. Os nomes dos envolvidos, assim como o estado dos feridos, ainda não foram divulgados. A torcida do clube uruguaio está na cidade para acompanhar a partida da Copa Libertadores da América. O jogo é válido pela semifinal da Copa Libertadores. Agora, os torcedores do Penharol serão expulsos do Rio de Janeiro, de acordo com o governador Cláudio Castro. Eles serão autuados pela polícia e depois obrigados a deixar o estado. E o atacante do Botafogo e da seleção brasileira, Luiz Henrique, está sendo investigado na Espanha por suspeita de envolvimento em uma suposta organização criminosa dedicada à manipulação de resultados nas apostas desportivas. O Ministério Público de Goiás repassou informações às autoridades espanholas sobre a operação Penalidade Máxima no ano passado. Nem o Botafogo, nem o jogador Luiz Henrique comentaram a informação. O estado do Rio de Janeiro bateu recorde de casos de estelionato neste ano. No período de janeiro a setembro, foram registrados nada menos do que mais de 100 mil casos.
A cada 3 minutos e meio acontece um. Só em 2024, o estado do Rio de Janeiro registrou o maior número de casos de estelionato desde 2003, segundo os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública. Foram mais de 109 mil casos somente no período de janeiro a setembro deste ano. O número equivale a um golpe a cada 3 minutos e meio. Isso representa um aumento de 25% em relação a 2023 e a maioria dos casos foram identificados na região metropolitana do Rio. A polícia acredita que o fator principal que pode ter influenciado esse aumento está relacionado à facção Povo de Israel, uma quadrilha que se concentra dentro dos presídios e se dedica a golpes por telefone, como o crime de estelionato. Também foi descoberto pelas autoridades que a quadrilha já possuía ramificações em outros estados, como Espírito Santo e São Paulo. O grupo foi alvo de uma operação da Polícia Civil no Rio na terça-feira desta semana, que resultou em 44 mandados de busca e apreensão no bloqueio de contas correntes de 84 investigados e também afastou 5 policiais penais suspeitos de receber dinheiro da facção. Segundo as investigações, o grupo criminoso surgiu há 20 anos no estado do Rio de Janeiro e já chegou a envolver mais de 18 mil detentos em 13 unidades prisionais chamadas de aldeias. Uma chuva forte que atingiu a Grande São Paulo na tarde desta quarta-feira derrubou árvores, causou alagamentos, deixou imóveis sem energia e ainda 2 voos que pousariam em Congonhas foram alternados para outros aeroportos. Até às 9 da noite, mais de 59 mil imóveis estavam sem energia na Grande São Paulo. Segundo a CET, 23 semáforos estavam apagados na capital, mas o problema já foi resolvido. Foram registrados mais de 1.000 quilômetros de congestionamento. Depois de manter a própria família em cárcere privado no município de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, um homem de 45 anos matou o pai, o irmão e um PM que foi atender a ocorrência. Outras 9 pessoas ficaram feridas. Hoje de manhã, depois de mais de 9 horas de cerco, o caminhoneiro Edson Fernando Cripa, de 45 anos, foi encontrado morto dentro de casa. Como ele era atirador desportivo e colecionador, tinha 4 armas em casa registradas em seu nome. O pai do atirador havia denunciado o filho por maus tratos. Mas assim que ele viu a chegada da equipe de polícia, começou a atirar contra os militares e a própria família. O caminhoneiro já havia sido internado 4 vezes por esquizofrenia em instituições de psiquiatria. A mãe e a cunhada do atirador foram feridas e estão internadas em estado grave. Após a Justiça do Rio de Janeiro decretar a prisão de Matheus Vieira, sócio do PCS Lab Saleme, hoje pela manhã se entregou às autoridades e optou por não fazer declarações. Por nota, o laboratório diz que buscará a mediação do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública do Rio de Janeiro, além da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E destacou também que as próprias partes envolvidas participam da busca por um acordo ou solução, sem a imposição de uma decisão por um terceiro, como acontece em um julgamento. A empresa admitiu que foram gravíssimas falhas na execução dos exames de análises clínicas em questão e ainda pediram sinceras desculpas. A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão de Matheus Vieira, sócio do PCS Laboratório Saleme, no contexto das investigações relacionadas ao transplante de órgãos infectados com HIV. Matheus, que chegou a ser considerado foragido, se entregou nesta quarta-feira, às 8h30 da manhã, na cidade da Polícia, zona norte da capital. Ele optou por não dar declarações. Seu advogado informou que entraria com um pedido de habeas corpus. Em depoimento à polícia, a técnica em análises clínicas Jaqueline Iris Bacelar, acusada de assinar um dos exames de sangue com falso negativo para HIV, afirma que o setor de TI do laboratório controlado por Matheus Vieira tinha acesso a todos os logins e senhas, possibilitando a adulteração de resultados e assinaturas. Além de ser dono do laboratório, Matheus é primo do deputado federal, Dr. Luizinho, do Partido dos Progressistas, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, e está diretamente ligado à gestão da empresa.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou na última terça-feira 6 pessoas, dentre sócios e funcionários do laboratório. A denúncia, já encaminhada à Justiça, inclui o pedido de prisão preventiva dos envolvidos para assegurar o andamento das investigações. O processo corre sob sigilo judicial. O Ministério Público recebeu uma nova denúncia contra o ex-meio-campista Jorge Valdívia pelo mesmo crime de abuso sexual. O caso teria acontecido na última sexta-feira. Valdívia teria ido a um restaurante no Chile com a vítima e depois para seu apartamento, onde o crime teria acontecido. O ex-jogador está preso, acusado de abusar sexualmente de uma tatuadora. Em depoimento, ele afirmou que a relação com a vítima foi consensual. Valdívia trabalha atualmente como comentarista esportivo. Ele foi afastado da função até que os casos sejam resolvidos. O ex-jogador teve a prisão preventiva decretada, que vai durar cerca de 90 dias. O estado de São Paulo passou a triste marca de 1.000 mortes por atropelamento. Os dados são do Infociga, órgão vinculado ao governo paulista. De acordo com o levantamento, entre janeiro e setembro de 2024, foram registradas 1.068 mortes por atropelamento no estado de São Paulo. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 17,9%. Em média, 4 pedestres morrem diariamente em decorrência de atropelamentos no estado, de acordo com o levantamento. O Infociga também apontou um aumento nas mortes no trânsito em geral. Nos primeiros 9 meses de 2024, o número total de vítimas fatais chegou a 4.605, um crescimento de 19% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Essa alta no número de mortes no trânsito é encabeçada pela capital, que entre janeiro e setembro desse ano registrou 786 ocorrências. Segundo o Infociga, 291 dessas vítimas eram pedestres. O Infociga é o sistema do governo estadual de monitoramento da letalidade no trânsito em todos os municípios paulistas. E um estudo divulgado em maio pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego já havia alertado para o problema, que também envolve motociclistas e ciclistas. Das mais de 260 mil internações hospitalares na rede pública por sinistros de trânsito, listadas no levantamento, aproximadamente 196.500 eram do chamado grupo vulnerável. A pesquisa não levava em conta pacientes em hospitais privados, nem atendimentos em prontos socorros sem necessidade de internação. Entre pedestres, a alta constatada pelo estudo de 2022 para 2023 foi de 6%, com mais de 39 mil vítimas no ano passado contra 36.600 no ano anterior em todo o país. E veja a seguir, parlamentares insistem em não revelar destino de emendas e por isso não chegam a acordo com o STF. E o mercado de trabalho muda, com pessoas procurando maiores salários e as empresas tentando evitar a demissão dos mais competentes. Os parlamentares resistem a divulgar para onde vai o dinheiro das emendas às quais eles têm direito e estão no orçamento do governo. Hoje foi realizada outra reunião com ministros do Supremo Tribunal e não chegaram a acordo. As emendas especiais impositivas estão bloqueadas até que o Legislativo implemente novas regras de transparência. A única exceção são as verbas destinadas a obras em andamento e também casos de calamidade pública. A medida, no entanto, gerou insatisfação no Congresso Nacional, que considera a decisão ali do STF uma invasão à autonomia financeira do Parlamento. Dino manteve ali também as restrições há 2 semanas, melhor dizendo, alegando que o Legislativo não apresentou informações completas
completas e específicas que permitissem aferir o cumprimento do acórdão. O ministro afirmou que a liberação das emendas só ocorrerá quando houver total transparência e também rastreabilidade dos recursos. As emendas, que somam pelo menos ali mais de 33 bilhões de reais no orçamento de 2024, são recursos indicados por deputados e senadores para seus redutos eleitorais. Entre elas estão as chamadas emendas PIX, que permitem justamente transferências diretas de valores para estados e municípios sem a necessidade de apresentação de projetos ou convênios. Os pagamentos têm sido, inclusive, alvos de polêmica pela falta de clareza sobre sua destinação. A reunião, inclusive, desta quarta-feira, então, foi vista como um para destravar o pagamento das emendas, com o Congresso prometendo, então, maior transparência nesse processo. No entanto, a exigência de rastreabilidade dos pagamentos segue como um ponto inegociável para o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, em meio a esse impasse, um texto de autoria do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, vem sendo tratado como a solução para destravar esse problema. A matéria busca ampliar a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares, o que poderia fazer, então, com que Dino liberasse a distribuição desses recursos que estão bloqueados. Além disso, o Congresso vem fazendo ali uma ofensiva ao Supremo. Na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, a proposta de emenda à Constituição, várias propostas de emenda à Constituição e projetos de lei foram aprovados limitando poderes de ministros do Supremo, com restrições ali às decisões monocráticas, maior responsabilização dos ministros e também a possibilidade de o Congresso revogar decisões lá do STF. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou o ex-prefeito Alexandre Calil, do PSD, por improbidade administrativa e pediu que ele seja declarado inelegível por 13 anos. Calil teria usado os recursos da prefeitura para a realização de promoções pessoais. Uma empresa de agência de publicidade foi solicitada para arcar com os custos de uma pesquisa de opinião para que ele conseguisse saber quais eram suas chances de ser governador do estado em 2022. O preço da pesquisa era cerca de R$60 mil. O prefeito reeleito da cidade de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, sofreu uma tentativa de homicídio. Luciano Pimenta, do PP, dirigia em uma estrada na zona rural do município quando dois homens, pilotando uma moto, dispararam tiros contra o para-brisa e os vidros traseiros do veículo. O prefeito revidou, mas ninguém foi atingido e os agressores fugiram. A Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil iniciaram as investigações. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, lamentou o atentado sofrido por Pimenta e pediu que os responsáveis sejam punidos. O FMI divulgou hoje mais uma avaliação da economia do Brasil, prevendo que a dívida pública do país vai dar um salto de 10 pontos percentuais durante o atual governo do presidente Lula. No documento, também foi dito que dificilmente as contas vão fechar com saldo positivo. A perspectiva, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, é que isso aconteça apenas a partir de 2027. No mercado financeiro, mais uma vez ficou atento ao cenário externo com as cotações de produtos de exportação e a eleição dos Estados Unidos. O dólar voltou a fechar praticamente estável, cotado em R$ 5,69 para a venda. Já na Bolsa de Valores, o pregão voltou a cair, desta vez 0,55%, aos 129.233 pontos. O Tribunal de Contas da União aprovou a prorrogação do prazo de concessão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A GRU Airport poderá ficar mais 16 meses no comando do aeroporto mais movimentado do Brasil. Em troca, terá que investir até 2033, R$1 bilhão e 400 milhões de reais em obras de infraestrutura. O TCU também está negociando novos termos para prorrogar os contratos de administração de mais 2 aeroportos, o de Viracopos, em Campinas, no interior paulista, e o de Brasília. Mais de 1 milhão de MEIs correm o risco de ser excluídos do Simples Nacional por causa de dívidas. A Receita Federal notificou empresários que precisam regularizar os débitos em até 30 dias. 1.800.000 empresas podem ser excluídas do Simples Nacional por falta de pagamento das dívidas.
Os empresários foram notificados pela Receita Federal para regularização de débitos em até 30 dias a partir da data de visualização do documento. O Simples Nacional é um sistema de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicáveis a microempresas e empresas de pequeno porte. A Receita Federal vai considerar que o contribuinte leu o comunicado no momento em que ele acessar o termo. Mas se ele não ver a notificação dentro de 45 dias, o prazo para pagamento começa a contar automaticamente. Caso o pagamento não seja realizado, o cadastro no Simples Nacional será excluído a partir de janeiro. Quem recebeu o termo de exclusão pelo domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional e MEI entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro poderão pagar a dívida de forma à vista ou de forma parcelada. Somando as dívidas de mais de 1 milhão de microempreendedores individuais, os MEIs, e mais de 700 mil microempresas, o valor ultrapassa a casa dos 26 milhões de reais. O mercado de trabalho está mudando no Brasil. Aumentou o número de empregados que pedem demissão em troca de melhores salários em outras empresas. Mas para quem demonstra um talento acima da média, as empresas fazem esforço para manter o empregado oferecendo maiores benefícios. O mercado de trabalho brasileiro está vivendo um momento de transformação, impulsionado por uma taxa de desemprego mais baixa. Com o aumento da demanda por profissionais qualificados, os trabalhadores têm conquistado maior poder de barganha, o que gera uma movimentação significativa entre as empresas e um aumento nos benefícios oferecidos pelas companhias. As empresas, em uma tentativa de reter talentos, têm ampliado pacotes de benefícios, incluindo home office permanente, programas de bem-estar e até a oferta de ações da empresa como forma de recompensar os colaboradores mais dedicados. Conforme o estudo da consultoria Tendências, tendo como base os dados de cadastro geral de empregados e desempregados, a taxa de rotatividade no mercado formal brasileiro atingiu quase 35% nos 12 meses até o mês de agosto. Setores como construção civil e agricultura, que tradicionalmente empregam mão de obra temporária, lideram esse movimento, com índices superiores a 65% na construção e taxas superiores a 50% na agricultura. Comércio e serviços seguem de perto com alta rotatividade em função da demanda sazonal e dos contratos temporários. Em estados como Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo, a rotatividade ultrapassa os 40%, refletindo o dinamismo do mercado nessas regiões. Outro fenômeno observado é o aumento de trabalhadores que estão deixando seus empregos por conta própria. Com o mercado aquecido, muitos brasileiros têm aproveitado as oportunidades para buscar melhores condições salariais ou benefícios em outras empresas. Essa tendência reflete uma maior confiança dos profissionais na possibilidade de conseguir um novo emprego em curto período, o que impulsiona a negociação salarial e estimula a troca de empregadores. Com um cenário de inflação controlada e um nível de atividade econômica que favorece as negociações salariais, os trabalhadores têm obtido reajustes acima da inflação. Essa combinação tem beneficiado principalmente os setores com maior demanda por mão de obra especializada. E os economistas destacam que enquanto o mercado mantiver o aquecimento, a tendência é de que essa movimentação e os ganhos para os trabalhadores continuem crescendo nos próximos meses. E veja a seguir, Ucrânia perdeu 8 milhões de habitantes desde que começou a guerra com a Rússia. E enquanto o BRICS convidou 13 países a fazerem parte do grupo, o presidente Lula voltou a pedir atenção aos problemas do clima. O presidente Lula participou hoje da reunião do BRICS, que está sendo realizada em Kazan, na Rússia. Lula falou por videoconferência. Ele reafirmou várias pautas, como a defesa do combate às mudanças climáticas.
O discurso do chefe do Executivo Nacional foi curto, durou apenas 7 minutos. Participando por videoconferência 4 dias após sofrer queda e cancelar a viagem à Rússia, Lula recorreu no discurso a temas frequentes nas suas últimas participações em fóruns internacionais, como ressaltar que o BRICS é um ator incontornável para cumprir as metas globais do Acordo de Paris, que incluem limitar a elevação da temperatura média global a no máximo 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais. Não há dúvida de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje. É preciso ir além dos 100 bilhões anuais prometidos e não cumpridos e fortalecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos. Os dados da ciência exprimem um sentido de urgência sem precedentes. O planeta é um só e seu futuro depende da ação coletiva. Também cabe aos países emergentes fazer sua parte para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus. Lula também aproveitou o discurso no BRICS para divulgar a pauta defendida pelo país à frente do G20, grupo que reúne as principais economias do planeta. O Brasil, na presidência rotativa do grupo, colocou ênfase em temas como a taxação das grandes fortunas mundo afora e a criação de uma aliança global para acabar com a fome. Quero agradecer o apoio que os membros do grupo têm estendido à presidência brasileira do G20. Seu respaldo foi fundamental para avançar em iniciativas que são cruciais para a redução das desigualdades, como a taxação de super-ricos. Nossos países implementaram nas últimas décadas políticas sociais exitosas que podem servir de exemplo para o resto do mundo. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já está em fase avançada de adesões. Convido todos a se somar à iniciativa que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes. Diante do presidente da Rússia, Vladimir Putin, Lula mencionou o conflito entre Ucrânia e Rússia, mas não condenou a invasão de forma enfática, como fez, por exemplo, ao chamar a faixa de Gaza de maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. O petista também voltou a criticar a resposta militar de Israel contra o Hamas e o Hezbollah e afirmou que é crucial iniciar negociações de paz. Como disse o presidente Erdogan na Assembleia Geral da ONU, Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alastra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. Também nesta quarta-feira, membros do BRICS, incluindo o Brasil, aprovaram a entrada de 13 novos parceiros no bloco. Esses países, porém, só serão efetivamente aceitos se concordarem em assumir a condição de parceiros, ou seja, com uma participação limitada e sem direito a voto. Segundo interlocutores da diplomacia brasileira, a lista é formada por Turquia, Indonésia, Belarus, Cuba, Bolívia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria, Uganda e Argélia. Antes, o Brasil já havia vetado informalmente o ingresso da Venezuela e da Nicarágua. A Polícia Federal deflagrou hoje de manhã uma operação contra crimes ambientais. 10 mandados judiciais foram cumpridos nos estados do Amazonas e São Paulo. Estima-se que o esquema gerou um dano ambiental de 138 milhões de reais. A operação aconteceu em Campinas, no estado de São Paulo, e nas cidades de Boca do Acre e Pauini, no Amazonas. Os mandados judiciais expedidos pela 7ª Vara Federal do Amazonas incluíam prisão, buscas e apreensões. A rede criminosa está envolvida em crimes de desmatamento ilegal, provocação de incêndio e por impedir a regeneração da vegetação. De acordo com a Polícia Federal, 1,6 mil hectares de floresta nativa foram desmatados e as queimadas atingiram 2,3 mil hectares. A área desmatada e queimada está localizada em uma região de difícil acesso nos municípios de Boca do Acre e Pauini. Os agentes acreditam que a estratégia de isolamento dificultou a ação dos órgãos fiscalizadores. O suposto chefe do esquema criminoso foi preso hoje em um condomínio de luxo em Campinas. Segundo a polícia, o homem seria o principal financiador das operações ilegais. Os agentes ainda cumpriram outros 3 mandados de busca na cidade. O setor técnico pericial da Polícia Federal também calculou o valor dos danos ambientais, cerca de 138 milhões de reais.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de imóveis e imóveis, contas bancárias e outros patrimônios do valor referente ao prejuízo estimado pelo setor técnico. As queimadas na região afetaram a qualidade de ar, especialmente entre os meses de setembro e outubro deste ano. A operação, denominada como Dracarys, faz parte do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas e mostra o compromisso das autoridades na prevenção do patrimônio brasileiro. A polícia segue investigando os suspeitos. O brasileiro está abandonando as agências bancárias. O número de pessoas realizando transações financeiras online cresceu 74% no país, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos. A pesquisa foi realizada online e contou com 1.800 participantes do Brasil, Colômbia e México. Foram entrevistados homens e mulheres de 18 anos ou mais das classes média e alta que possuem serviços financeiros em geral, como conta corrente, poupança, cartão de crédito ou empréstimos. O estudo foi feito entre 20 e 30 de setembro e tem margem de erro de 4 pontos percentuais. Entre os 3 países latinos, o Brasil é onde menos correntistas tiveram em uma agência bancária no último mês, 26%, contra 42% da Colômbia e 43% do México. Foram entrevistados o público da classe A, B e C. Atualmente, 66% dos brasileiros fazem pagamentos pelos aplicativos da conta digital e 33% pela internet. Aqueles que visitam agências para pagar boletos são apenas 10%. E para consultar o saldo e extratos, os meios preferidos são os aplicativos e a internet. A pesquisa entrevistou consumidores da geração Z, que tem entre 14 e 25 anos, milênios, 26 a 40 anos, geração X, 41 a 60 anos e baby boomers, 61 ou mais. No caso da geração Z, o estudo se concentrou apenas em maiores de 18 anos. Inclusive no Brasil, 26% dos jovens da geração Z nunca fizeram um depósito no caixa eletrônico. Outros 16% jamais tiveram a experiência de ficar na fila do caixa de uma agência bancária. E 14% não sabe o que é realizar um saque em cédulas. A pesquisa questionou sobre onde o público busca informações sobre educação financeira. No Brasil, 39% responderam no próprio site ou aplicativo dos bancos. As redes sociais são a opção de 30%, uma fatia próxima dos que procuram nos sites especializados, 29%. Os sites de notícias são a fonte de 25%, enquanto 21% se informam com amigos ou com o gerente do banco. O número de habitantes da Ucrânia caiu 8 milhões. O fenômeno aconteceu segundo divulgado hoje pela ONU, pela guerra do país com a Rússia desde fevereiro de 2022. Além da fuga das pessoas, a taxa de natalidade caiu. Antes do conflito, a Ucrânia já enfrentava desafios populacionais significativos, comuns a grande parte do leste europeu. O país tinha uma das taxas de natalidade mais baixas do continente, com ucranianos emigrando em busca de melhores oportunidades, além de uma população envelhecida. Com os impactos da guerra, hoje a taxa de natalidade despencou para 1 filho por mulher, sendo considerada uma das mais baixas do mundo. No geral, a população da Ucrânia diminuiu em mais de 10 milhões desde o início do conflito, que teve início em 2014. E cerca de 8 milhões desde a invasão em grande escala pela Rússia em 2022. Os dados são do governo ucraniano. A diretora regional do Fundo de População das Nações Unidas, Florence Bauer, explicou que a redução é resultado de uma combinação de fatores e destacou que, mesmo antes da escalada da guerra, a Ucrânia enfrentava importantes desafios demográficos. Como consequência direta da guerra, milhões de pessoas fugiram de suas casas dentro e fora das fronteiras da Ucrânia. Cerca de milhões de ucranianos se tornaram refugiados. Outros declínios da população estão relacionados às mortes e ao êxodo de jovens com graves consequências para a economia. A agência recomendou abordagens para se alcançar a sustentabilidade demográfica na Ucrânia, que seria baseada na inclusão de gênero, superação de estereótipos e promoção de oportunidades econômicas. Deu uma ilha pobre para um dos países mais ricos do mundo. Singapura registrou um salto significativo sobre a longevidade.
A expectativa de vida no país agora é de mais de 86 anos. A nação marcada por pobreza e instabilidades virou uma das metrópoles mais desenvolvidas do mundo. Singapura, nos anos 60, enfrentou enormes desafios. Depois da separação da Malásia e a falta de recursos naturais, o país ficou na incerteza. A pobreza era uma realidade e as condições de vida precárias. O estado foi governado por Lee Kuan Yew, que em meio à crise implementou um extenso programa de reforma. O governo somou um forte investimento social em habitação, saúde e educação. No final da década de 1990, o país no sudeste da Ásia entrou em um novo estágio da economia e passou a ser um centro financeiro global. Antes, uma criança nascida em Singapura em 1960 viveria até os 65 anos. Hoje, a expectativa de vida ultrapassa os 86 anos. A nação é reconhecida pela alta qualidade de vida, segurança e estabilidade econômica. O aumento foi impulsionado pelas políticas e os investimentos públicos. Graças à diferença, Singapura foi para a 6ª Zona Azul do mundo em agosto do ano passado. A Zona Azul serve para identificar regiões onde as pessoas podem ter uma vida mais longa e saudável. Segundo especialistas, Singapura tem várias vantagens em comparação a outros países, como uma população capaz de falar chinês e inglês, instituições sólidas e ausência de corrupção. O sistema de saúde de Singapura também recebeu elogios a nível mundial. Mas assim como a qualidade de vida é alta, o preço de viver lá também é. Singapura aparece no ranking dos países mais caros do mundo para se viver. Um apartamento custa entre $700 a $2.000 por mês, equivalente a cerca de R$4.000 a R$11.000. E veja a seguir, compositor e membro da Academia Brasileira de Letras, Antônio Cícero, foi à Suíça para morrer por eutanásia. E um estudo mostrou que as pessoas que receberam vitamina D quando crianças terão menos chance de desenvolver artrite e diabetes. Morreu aos 79 anos em Zurique, na Suíça, o poeta e letrista Antônio Cícero, após ser diagnosticado com Alzheimer. O poeta viajou à Europa com a intenção de realizar morte assistida, o que é permitida no país europeu. Eutanásia ou a morte assistida é permitida em países como Europa Ocidental, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, Espanha e Portugal, com regras específicas. No Brasil, a prática é considerada crime e não há nenhum projeto de lei no país que levante a discussão sobre a possibilidade de garantir a morte a pacientes terminais ou em sofrimento. Diagnosticado com Alzheimer, o poeta carioca Antônio Cícero optou pela eutanásia. Ele estava na Suíça, onde a prática é legal e permitida. Antes de ir para a Suíça, ele já havia enviado os documentos e informações à Clínica Associação Dignitas, onde foi realizado o procedimento. Cícero foi eleito imortal na Academia Brasileira de Letras em agosto de 2017, ocupando a cadeira número 27 e sucedendo Eduardo Portela. Irmão da cantora Marina Lima, o escritor teve a trajetória na literatura cruzada com o universo da música. Apesar de escrever poesia desde jovem, os seus poemas só vieram a público quando a sua irmã, Marina Lima, passou a transformá-los em música no final da década de 1970. Em parceria com a irmã, ele também colaborou com outros artistas como João Bosco, Adriana Calcanhoto e Lulu Santos, com o sucesso O Último Romântico. Talvez eu seja Há algumas semanas, Marina Lima havia publicado uma homenagem pelo aniversário do poeta no Instagram. Cícero é meu maior parceiro nesses anos todos de carreira, um grande letrista, poeta e filósofo que tenho a alegria de ser irmã. Cícero publicou seu livro em 1995, O Mundo Desde o Fim. No ano seguinte, lançou o livro de poemas Guardar, vencedor do Prêmio Nestlé da Literatura Brasileira. Também foi autor do livro de ensaios Finalidade Sem Fim, que foi finalista do Prêmio Jabuti. Ele também foi colunista do jornal
Folha de São Paulo. Antes do procedimento, Cícero também deixou uma carta endereçada aos amigos em que se despedia. O que ocorre é que a minha vida se tornou insuportável. Estou sofrendo de Alzheimer. Assim, não me lembro sequer de algumas coisas que ocorreram não apenas no passado remoto, mas de coisas que ocorreram ontem. Exceto os amigos mais íntimos como vocês, não mais reconheço muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi. Não consigo mais escrever bons poemas, nem bons ensaios de filosofia. Eu os amo muito e lhes envio muitos beijos e abraços, escreveu o poeta. A Anvisa aprovou a fase de testes do medicamento oral que promete combater os 4 sorotipos da dengue. O ensaio clínico incluirá 38 pacientes divididos em 2 grupos. Um receberá o verdadeiro medicamento e o outro uma mistura de amido e açúcar, agindo como um efeito placebo. O objetivo é avaliar sua eficácia e segurança, além de observar os efeitos do medicamento no corpo. O ensaio clínico será aplicado também em Singapura, Índia, Malásia e Vietnã. As crianças que recebem vitamina D vão crescer com vários benefícios, que não são muito conhecidos pela maioria das pessoas. Previne principalmente diabetes e artrite. A luz do sol e uma boa alimentação são as principais fontes da vitamina D, responsável pela saúde dos músculos e ossos. Além disso, ela está diretamente ligada ao fortalecimento do sistema imunológico, que atua na defesa e prevenção de doenças. A absorção da vitamina é fundamental para o desenvolvimento de crianças. Segundo estudos da Universidade McGill, no Canadá, a falta da vitamina, principalmente no início da vida, afeta diretamente no desenvolvimento. A pesquisa levou em consideração um estudo finlandês que analisou mais de 10 mil crianças suplementadas com a vitamina D e os resultados mostraram um desenvolvimento 5 vezes menor de doenças como diabetes tipo 1, lúpus e artrite. O nutriente é absorvido principalmente pela pele, mas com o aumento das temperaturas é bom tomar cuidado. A recomendação é permitir a atuação do sol na pele para garantir a maior absorção da vitamina sempre antes das 10 horas da manhã. O ideal é ficar exposto de 15 a 20 minutos, sem protetor solar, para permitir que o organismo receba os benefícios. Além da suplementação, o nutriente pode ser encontrado em alimentos como leite, ovo, queijo, salmão e atum. Todas as pessoas estão sujeitas a ter distúrbios do sono, mas alguns estudos têm apontado que as mulheres estão mais propensas a esse problema do que os homens. A qualidade do sono é um dos fatores que afeta a qualidade de vida e a saúde de forma geral. No caso feminino, a privação de sono relacionada aos hormônios pode desencadear consequências à saúde física e mental. A dança dos hormônios, que ocorre no corpo da mulher desde a puberdade, ocasiona impactos em todos os aspectos da saúde feminina. Essa é uma das principais conclusões de um estudo publicado na revista científica Sleep Medicine Reviews. Desta vez, os pesquisadores concluíram que o aumento da progesterona durante a menstruação tende a aumentar a sonolência diurna. Já cólicas intensas podem causar interrupções no sono. Quem convive com a síndrome pré-menstrual, a temida TPM, pode ter quadros de insônia e sonolência durante o dia devido às oscilações de humor, que deixam a mulher mais ansiosa. Claro que não são todas que se enquadram nestes exemplos. Varia de pessoa para pessoa, de ciclo para ciclo e também ao momento de vida em que a mulher se encontra. É óbvio que quanto mais estressada, mais dificuldade em ter uma noite de sono reparadora. Os especialistas concluíram que a chegada da menopausa ocasiona alterações na qualidade do sono devido à queda hormonal. Nessa fase, é frequente as mulheres terem ao longo da noite ondas de calor, os denominados fogachos, e aumento da frequência urinária. Esses quadros causam a fragmentação do sono. Nessa fase, é comum a apneia, que está relacionado ao ganho de peso. A sobrecarga de atividades também foi considerada um fator que prejudica o descanso. É comum as mulheres passarem noites em claro pensando nas tarefas, pendências, problemas que precisam de soluções e acabam passando noites em claro. Vale destacar que o tratamento dos distúrbios do sono devem ser avaliados de forma individual.
Em alguns casos, é preciso recorrer a medicamentos. Mas um conjunto de hábitos como dormir sempre no mesmo horário, fazer refeições leves à noite, tomar café apenas até o horário do almoço, não ficar no celular ou no computador até tarde, evitar exercícios físicos intensos próximos da hora de dormir, deixar o quarto escuro e só ir para a cama na hora de deitar. Em tese, pensar nisso tudo dá até sono, mas a gente sabe que não é uma regra geral. A maioria das crianças e adolescentes que usam a internet no Brasil tem contas em redes sociais. A pesquisa apontou que muitos são menores de 10 anos, apesar das plataformas alegarem não aceitar pequenos. De acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2024, 83% dos adolescentes que usam a internet no Brasil têm perfis em plataformas como WhatsApp, Instagram, TikTok e YouTube. Já entre as crianças de 9 e 10 anos que estão na internet, 60% delas têm conta em pelo menos uma rede social, apesar das principais plataformas afirmarem que não aceitam usuários com menos de 13 anos. A pesquisa revelou ainda que 8 dos adultos responsáveis acreditam que seus filhos tenham vivido alguma situação incômoda na internet. Mas, entre os jovens, o índice é maior. 29% dos usuários de 9 a 17 anos relatam ter passado na rede por situações ofensivas que não gostaram. Entre os jovens de até 17 anos que passaram por situações ofensivas, 31% afirmam ter contado para os pais ou responsáveis. 29% falaram com amigos da mesma idade e 17% para irmãos ou primos. Os outros 13% relataram não ter falado para ninguém sobre a situação e, segundo o levantamento, 93% da população de 9 a 17 anos no Brasil utiliza a internet. LeBron James, um dos maiores jogadores da NBA, voltou a fazer história nas quadras, desta vez ao lado do filho. Ele foi o primeiro jogador a jogar ao lado de seu filho em uma partida oficial. O jogo foi entre o Los Angeles Lakers e o Minnesota Timberwolves. No segundo quarto, LeBron James entrou junto a Bronny James e realizou um sonho pessoal. Olha eles aí. LeBron marcou 16 pontos, conseguiu 5 rebotes e deu 14 assistências. O filho Bronny, que antes de entrar ouviu conselhos do pai, jogou apenas 3 minutos, o suficiente para apenas um rebote, mas mostrou que poderá seguir em frente. O Lakers, de pai e filho, venceu a partida por 110 a 103. Além dessa marca, LeBron está próximo de bater novos recordes. O ala, que completará 40 anos no próximo mês, é o jogador mais velho da atual sessão e jogará sua 22ª temporada, se igualando a Vince Carter, o atual dono do posto. Uma universidade do Rio de Janeiro ajuda animais vítimas dos incêndios florestais a se recuperar. Grupos de resgate e veterinários de instituições ambientais têm feito um mutirão para salvar vidas e devolver os bichos à natureza. Entre os meses de julho e setembro, foi o período de incêndios florestais mais severos do Brasil em 40 anos. Com as queimadas que ocorreram Brasil afora, muitos animais foram prejudicados pela fumaça e pelo fogo. No Centro de Recuperação de Animais Selvagens de uma universidade no Rio de Janeiro, uma das histórias de recuperação é de uma jaguatirica que praticamente nasceu no meio das chamas, em Resende, no sul fluminense, em setembro. A felina foi resgatada ainda com o cordão umbilical e mal abria os olhos. Nem pesava meio quilo e inalou muita fumaça. No espaço da universidade, veterinários e outros especialistas em saúde animal lutam para que os bichos se recuperem e voltem para o habitat natural. Os últimos incêndios florestais que ocorreram no Brasil, muitos animais morreram. De acordo com os especialistas em meio ambiente, as queimadas registradas em 2024 matou milhares de animais. O impacto dos incêndios vai além da destruição da biodiversidade e da liberação de gases de efeito estufa. A saúde humana também foi diretamente afetada
desmatada. Um estudo recente, publicado na Nature Climate Change, revelou que a poluição causada pelas queimadas intensificadas pela crise climática pode ser responsável por 12 mil mortes adicionais todos os anos. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite, obrigado pela audiência e fique na paz. Tchau.